Olá! Hoje a gente vai fazer mais do que uma simples visita a uma casa histórica. A gente vai, na verdade, abrir as portas de um verdadeiro gabinete de memórias, um lugar onde gerações guardaram com muito cuidado múltiplas camadas da história. E essa ideia de um gabinete de memórias, olha, ela captura perfeitamente a essência desse lugar. Porque não é um museu parado no tempo, sabe? É mais como um arquivo vivo, cheio de objetos que contam histórias que vão muito, mas muito além de uma única pessoa. Certo, então vamos investigar. A casa é de 1763, mas ela só virou um museu aberto ao público lá em 1925. E isso já levanta duas perguntas bem importantes. Que memórias foram escolhidas para serem preservadas? E, talvez mais crucial ainda, quais foram ficando para trás? Bem, a história oficial, aquela que fica na vitrine, começa com o general Artemas Ward. Ele foi uma figura bem importante na Revolução Americana. E o museu foi criado com um propósito muito claro: garantir que o nome dele nunca, jamais fosse esquecido. O Artemas Ward teve um papel super importante, mas convenhamos, foi breve, bem no comecinho da Revolução Americana. Ele comandou as tropas em Massachusetts logo depois das primeiras batalhas, até o George Washington chegar e assumir o posto. E foi justamente por essa brevidade que um dos seus descendentes ficou com medo que a história acabasse esquecendo dele. E esse medo não surgiu do nada, não. Ele veio durante o chamado Renascimento Colonial, um período ali entre os anos 1880 e 1930, em que rolou uma verdadeira febre pela história da Revolução. E o sétimo Artemas Ward estava super determinado a garantir que o legado da família dele tivesse o destaque que ele achava que merecia. E ele partiu para a ação. Primeiro, doou a casa para a Universidade de Harvard, transformando ela num museu público. Depois, bancou a estátua que hoje fica lá no Ward Circle, em Washington. E, por fim, selecionou a dedo objetos como esta capa para construir essa imagem de herói nacional. Foi um esforço muito bem pensado para transformar uma memória de família num verdadeiro monumento. Mas como em todo bom gabinete de memórias, se a gente olha mais de perto, sempre encontra outras gavetas, outras histórias. A casa guarda muito mais do que só o legado do general. Olha só esse chapéu, por exemplo. Ele é um artefato da época da Revolução, mas, repara bem, décadas depois, alguém foi lá e prendeu um botãozinho da Guerra Civil nele. Esse pequeno gesto une dois dos maiores conflitos da história americana em um único objeto. É um símbolo perfeito de como as memórias da casa vão se sobrepondo. E essa conexão não era só simbólica, era bem real. Pensa nesse número, 73. Esse é o tanto de descendentes da família Wards que lutaram na Guerra Civil. Isso mostra que o legado de serviço militar foi muito, muito além do general famoso, atravessando gerações inteiras. Na Bíblia de Charles Grosvenor Ward, que morreu na Guerra Civil, a gente encontra essa inscrição de cortar o coração, bem na página de registros de casamentos. É um testemunho do sacrifício, da dor, que também fazem parte da memória da casa. E tem um sentimentalismo que era muito típico do século XIX, sabe? Que via o luto como uma forma de sensibilidade, de lembrança. Então quem foi que guardou todas essas histórias, tanto as heróicas quanto as trágicas? Vamos mudar um pouco o foco, né? Sair dos homens que lutaram para as mulheres que fizeram o trabalho essencial de preservar essas memórias. As mulheres da família Ward, elas eram as verdadeiras curadoras. As irmãs Bessie e Hattie foram as últimas a morar na casa, preservando o lugar fisicamente. A Elizabeth escreveu a história da cidade, registrando as narrativas da família no processo. A Hattie, por sua vez, foi lá e etiquetou um por um dos objetos, para que as histórias deles não se perdessem. E elas passaram esse conhecimento para frente, ensinando a jovem Ella a costurar, garantindo que as tradições e as memórias continuassem vivinhas. Mas mesmo com todo esse cuidado, algumas histórias sempre ficam um pouco nas sombras. Tem uma última camada de memória nessa casa, uma que não se encaixa tão bem assim naquela narrativa patriótica oficial. Esse bordado aqui, feito pela Sarah Ward, de 10 aninhos em 1811, é simplesmente extraordinário. Em vez daquelas cenas de campo, bonitinhas e típicas da época, ela bordou algo que via todo dia, 2 pessoas trabalhando. E o mais importante, ela usou linhas de cores diferentes para distinguir claramente um trabalhador branco de uma pessoa negra. Esse bordado não é só uma imagem, é uma pista. E quando a gente combina essa pista com outras evidências, as peças se encaixam. O censo de 1810 lista uma pessoa negra da mesma idade da Sarah morando na casa. E a história local menciona um servo chamado William Jackson. De repente, uma história que estava quase perdida vem à tona. A história de alguém que fazia parte do dia a dia daquela família
E tudo isso leva a gente para uma reflexão final sobre o que realmente significa preservar história. Porque, no fundo, não se trata de encontrar um passado perfeito, intacto. Essa nota foi encontrada junto com uma pilha de pratos quebrados. Olha, é talvez o meu objeto preferido da casa toda. É engraçadinha, mas também diz muito. Nela, a Harriet Ward, uma das guardiãs da memória, admite que o trabalho de restauração é chato e exige uma paciência que, francamente, ela não tinha. E é aqui que está o pulo do gato. Quando a gente vê um objeto restaurado ou lê uma história bem contada, a gente não vê as horas de trabalho, as decisões sobre o que incluir ou excluir, nem as rachaduras que foram coladas. A história parece inteira, coesa, mas na verdade, ela é um mosaico de fragmentos, reunidos com muita paciência. A Casa Artemas Ward ensina pra gente que todo gabinete de memórias tem suas camadas, suas histórias oficiais e suas rachaduras. E é justamente olhando para essas rachaduras, um botão da Guerra Civil, o bordado de uma menina, a nota sobre um prato quebrado, que a gente começa a entender o passado de uma forma mais completa, mais honesta. A pergunta que fica é: que histórias a gente pode descobrir se tiver coragem de olhar para as rachaduras da nossa própria história?